Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com o solo Escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Persiste em ler até que eu vá. 1 Timóteo 4, verso 3. É claro que este conselho e exortação destina-se principalmente como uma direção para os ministros cristãos, especialmente para os jovens ministros cristãos. Eles devem ler muito se quiserem ser proveitosos para os outros como pregadores. Costumava haver um conceito muito estúpido em alguns setores da igreja que se um ministro lesse extensivamente, ele só ministraria verdades velhas ou o que alguns simplórios chamam de cérebros de homens mortos. Os homens já aprenderam, porém, que será mais revigorado e original em seu próprio pensamento aquele que for mais diligente em cultivar sua mente, estudando e ponderando sobre os pensamentos de outras mentes. Aquele que nunca cita, nunca será citado, e aquele que não lê, não é muito provável que seja lido. Claro que a primeira coisa que o ministro precisa é ser ensinado pelo Espírito, mas em seguida a pergunta é: como é que o Espírito Santo ensina? Ele ensina, sem dúvida, principalmente por meio da palavra e através do nosso próprio conhecimento experimental com aquela palavra. Mas se lhe agradar revelar uma verdade de Deus para um outro homem, e eu não vou ler essa verdade como ela foi registrada por esse outro homem, tenho negligenciado o ensino do Espírito de Deus. Você sabe, no que diz respeito aos milagres do Salvador, que não houve um deles que foi desnecessário. Ele nunca fez uma coisa por milagre que poderia ter sido realizada pelas leis ordinárias da natureza. Assim é com o ensino do Espírito. Eu não tenho direito de esperar que o Espírito revelará a verdade para mim sem o uso de um livro, quando eu posso encontrá-la por mim mesmo com o uso do livro. O Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, diz Paulo, mas não a nossa ociosidade. Ele nos é dado com o propósito de que ele possa nos ajudar quando estamos fracos, mas não para que possamos ser mimados onde somos indolentes. Eu algumas vezes tive a miséria indescritível de ouvir um sermão que foi declaradamente ditado pelo Espírito de Deus, mas que ficou claro que o pregador nunca tinha pensado sobre o assunto antes de falar. E eu só posso dizer que eu estava completamente sem condições para perceber qualquer beleza peculiar no sermão. Nem eu vi qualquer coisa que tornou-se uma fonte de edificação superior a um sermão que havia sido preparado por outra pessoa. Eu pensei ter detectado um bom número de traços da ignorância humana, porém pouquíssimos vestígios da ação do Espírito Santo. Esta inspirada exortação, a qual não é minha, nem mesmo de um apóstolo somente, mas a exortação do Espírito Santo de Deus através do apóstolo, persiste em ler. Não estou, no entanto, mantendo-me tão estrito ao meu texto como meramente a exortar-vos a ler. Quero pedir-lhes para ler a palavra de Deus. Esse me parece ser o livro do cristão. Você pode ler outros livros, assim sua mente pode ser bem adornada com as coisas espirituais. Mas se você continuar com a palavra de Deus, embora você possa ser deficiente em muitos pontos de uma educação liberal, mas você não será deficiente na educação que caberá a você para o serviço de Cristo no mundo, para o serviço dos céus, para a comunhão com Deus na terra e a comunhão com Cristo na glória. Meu propósito é dizer algumas coisas sobre como ler a Bíblia. A primeira coisa é: leia e dependa do Espírito de Deus. Quantas vezes abrimos o livro sagrado e lemos o capítulo completamente, talvez na oração familiar ou talvez em nossas devoções particulares, tendo lido a partir do primeiro ao último verso, nós fechamos o livro pensando que fizemos algo muito certo e muito apropriado. De uma forma vaga, de alguma forma proveitosa para nós, muito certa e muito apropriada de fato, e ainda assim, certa e apropriada como a coisa é, nós podemos realmente não ter ganhado nada mesmo assim. Podemos, de fato, ter perfurado a nós mesmos apenas a parte meramente externa da religião, e podemos não ter desfrutado nada de espiritual,
ou qualquer coisa que possa ser benéfica para as nossas almas, se nós esquecemos do Espírito Divino através de quem a palavra veio a nós. Não deveríamos sequer lembrar que, a fim de compreender corretamente a Santa Palavra, precisamos ter o Espírito Santo para ser o seu próprio expositor. O hino diz concernente à providência: Deus é seu próprio intérprete e Ele fará isso claro. E certamente é assim no que diz respeito às Escrituras. Os comentaristas e expositores são muito úteis na verdade, mas o melhor expositor é sempre o próprio autor de um livro. Se eu tivesse um livro que eu não entendo muito bem, seria uma grande conveniência para mim o viver ao lado do autor, pois então eu poderia correr e perguntar o que ele queria dizer. Esta é justamente a sua posição, cristão. O livro, por vezes, lhe confunde, mas o autor divino, que deve conhecer o seu próprio significado, está sempre pronto para levá-lo até este significado. Ele habita em você e estará com você, e Cristo Jesus disse: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, em João 16:13. Mas entender a palavra não é suficiente. Também precisamos que ela nos faça sentir seu poder. Como podemos fazer isso a não ser através do Espírito Santo? Tua palavra me vivificou, diz o salmista. Ó Deus, isso é somente conforme tu me vivificas através dela. A palavra de Deus deve ser lida literalmente, mas a letra mata. Apenas o Espírito dá vida. E excelentes são suas declarações, contudo, mesmo assim, elas não possuem força espiritual em si mesmas. A menos que o Espírito Santo as preencha, elas se tornarão como fontes sem água e como nuvens sem chuva. Vocês muitas vezes não encontraram isso por si mesmos? Apela agora para a sua própria experiência. Você às vezes leu uma porção das Escrituras e a página parecia brilhar, seu coração ardeu dentro de você e você disse que a palavra veio para casa, veio até você com poder. Justamente assim, mas foi o Espírito Santo que estava trazendo para o seu interior, para seu espírito, em seu verdadeiro poder e tornando-se um cheiro suave de vida, para você. Em outras ocasiões, você pode ter lido a mesma página e dolorosamente perdido a doçura que uma vez tinha provado e perdido a amorável luz que uma vez brilhou a partir dela sobre sua mente. Tudo deve depender do Espírito falando através dela, pois mesmo a luz da palavra de Deus é, em grande medida, uma luz lunar, ou seja, é um reflexo da luz que emana do próprio Deus, que é a única verdadeira fonte de luz. Se Deus não brilha sobre a palavra quando a lemos, a palavra não reflete brilho sobre nós, mas torna-se uma palavra obscura para nós, ou como se diz, antes um obscurecimento do que uma revelação, antes escondendo Deus de nós do que revelando-o para nós. Olhe para o alto, leitor. A próxima vez que o livro estiver em suas mãos, olhe para o alto antes de abri-lo. Enquanto seus olhos estão virando a página, olhe para o alto e ore para que Deus brilhe sobre ela. E quando o capítulo for concluído e você colocar o livro de lado, tome um minuto, mais uma vez, olhe para o alto e rogue a sua bênção. Se através da leitura da Escritura nós apenas pudéssemos lembrar do Espírito Santo, o quanto já teria sido feito. Se nós não obtivermos outro bem da Escritura em si, a não ser que as nossas almas sejam conduzidas a meditar sobre aquele divino e bendito ser, isto seria em si uma bênção inestimável. Leia, então, cuidadosamente, lembrando do grande autor. Nosso segundo preceito é: leia e medite. Não há exercício mais fora de moda hoje em dia do que a meditação. E, no entanto, para usar a expressão do puritano Thomas Brooks, é um dever que engorda a alma. Um dever engorda a alma. O gado corta o capim, mas a nutrição vem da mastigação e da ruminação. A leitura é o ajuntamento de nossa comida, mas a meditação é a mastigação da ruminação, a digestão, a assimilação da verdade de Deus. Eu extraio a verdade quando leio, como nós tiramos o minério do seio da terra. Mas eu fundo o minério e obtenho ouro puro quando eu medito. Ruth recolhe os feixes de trigo, mas depois ela debulha. O leitor é o respigador, mas aquele que medita é o debulhador também. Por falta de meditação, a verdade de Deus passa por nós e a perdemos. Nossa memória é traiçoeira como uma peneira, e o que ouvimos e o que lemos passa através dela e deixa pouco para trás.
E este pouco é frequentemente inútil para nós por causa da nossa falta de diligência para obter benefício no que fazemos. Muitas vezes eu acho que é muito proveitoso colocar um texto como um bocado de doce sob a minha língua na parte da manhã e manter o sabor dele, se eu posso, na minha boca o dia todo. Eu gostaria de retornar a ela uma e outra vez em minha mente, pois você encontrará qualquer texto das Escrituras sendo como o caleidoscópio. Tome-o de uma maneira e você diz: que justa verdade de Deus é esta? Tome-o de outra forma e você verá a mesma verdade, mas sob um aspecto diferente. Tome-o ainda mais uma vez e continue fazendo isso todos os dias. E você ficará maravilhado e encantado ao descobrir em quantas luzes o mesmo aparecerá e que permutações e combinações maravilhosas você pode encontrar nela. Quando você tiver feito isso durante todo o dia, você será obrigado a sentir que há uma infinitude acerca deste mesmo único texto, de modo que você nunca pode compreendê-lo completamente, mas ainda o encontra estar além de você. Se você tem uma passagem da Escritura dada a você, não desista dela facilmente, porque você não aprende imediatamente a sua força e plenitude. O maná que caía no deserto não permaneceria doce além de um dia. Se mantido até o segundo, ele criava bichos e cheirava mal. Mas havia uma porção de maná que foi colocada em um pote de ouro e colocada na arca da aliança, o qual nunca perdeu a sua doçura e nutrição celestial. E é uma maneira de manter as porções preciosas da palavra de Deus que lhe são dadas hoje, de tal maneira que você possa ir na sua força por 40 dias e continuar a encontrar alimentos frescos no mesmo texto, dia após dia, e até mesmo mês após mês, mas isso é apenas feito por meditar sobre ela. Nosso hino tem uma fábula quando se diz que brisas aromáticas sopram suave sobre a ilha de Ceilão. Os viajantes que estiveram lá dizem-nos que nunca cheiraram brisas aromáticas, pois a canela não produz perfume até que ela seja esmiuçada e quebrada. E certamente a palavra de Deus é extremamente cheia de perfume, mas não até que tenha sido graciosamente moída pela meditação reverente e amorosa. Você não pode obter a doçura e a fragrância dela até que você a tenha esmiuçado uma e outra vez no almofariz do pensamento, como pilão do recolhimento. Medite então sobre essas coisas. Mas como podemos meditar, pergunta alguém, quando temos tantas coisas para pensar? Apenas uma coisa é necessária. E é necessário que o cristão deva meditar sobre as coisas de Deus. Eu sei que você deve pensar em muitas coisas e não posso pedir-lhe para não fazê-lo, mas sempre que você tiver tempo para descansar, então deixe sua mente voltar para a antiga casa. As aves do céu estão o dia inteiro pegando sua comida, mas eles vão imediatamente para o seu poleiro à noite, para o seu ninho. E por isso, quando os negócios do dia acabam e o pão de cada dia foi adquirido, voe para o seu ninho e descanse sua alma em alguma porção preciosa da palavra de Deus. Durante o dia também, sempre que você estiver com um tempo um pouquinho mais livre, deixe sua mente elevar-se para o alto, e vai ajudá-lo a fazer isso se você pegar um texto e torná-lo como asas que lhe permitam voar para refletir sobre as coisas celestiais. Leia e medite. A terceira regra para o nosso guia deve ser: leia e aplique. O que eu quero dizer é exatamente isso. Não leia a Bíblia como um livro para outras pessoas, em que você aplica para todo mundo e para todos, mas nunca para você mesmo. Não leia apenas para dizer: sim, é verdade, eu acredito que essas doutrinas são a revelação da mente infalível do próprio Deus. Mas também se esforce em ler uma página das Escrituras, sempre percebendo o quanto ela pertence a você. Para alguns de vocês, há muito pouco na palavra de Deus, exceto ameaças. Ore a Deus para ajudá-lo a sentir a solenidade até mesmo das ameaças, para que você sinta profundamente as ameaças agora e você possa ser liberto do trágico cumprimento delas pouco a pouco. Se você foi levado a tremer sob a palavra de Deus, você nunca poderá tremer sob a mão de Deus. Se você sentir a ira vindoura agora, você nunca terá que senti-la no outro mundo. Peça a Deus que suas ameaças possam retirá-lo de seus pecados e levá-lo a buscar o perdão em Cristo. Então, quando você ler as descrições do coração humano e da queda, a corrupção e a depravação da nossa natureza, não pense só sobre os outros e o mundo. Olhe e veja a si mesmo
como em um espelho e diga de cada homem enquanto você ouve sobre cada pecado dele: eu sou um homem como este homem que a Bíblia está mencionando. E se eu não cair precisamente no mesmo pecado, a possibilidade e o perigo disto está em meu coração, e eu poderia fazê-lo se não fosse a graça preventiva de Deus. Leve as muitas histórias para casa, para o seu coração, e encontre um ponto nelas na sua vida, seja de incentivo ou de advertência para você. Quanto às doutrinas, lembre-se que uma doutrina mata, exceto quando ela seja pessoalmente compreendida e quando você sente o seu interesse nela. Eu conheci alguns que se regozijaram grandemente na doutrina da eleição, que nunca foram eleitos, e alguns que estavam muito satisfeitos com a doutrina da justificação pela fé, mas que não tinham fé pela qual o homem é justificado. Tenho conhecido alguns também que gloriavam-se na perseverança final, mas que, se tivessem finalmente perseverado, certamente teria sido no inferno, pois eles estavam na estrada para lá. Uma coisa é conhecer essas verdades de Deus, e até mesmo para lutar por elas com o zelo e a aspereza de um polemista, mas é outra coisa bem diferente desfrutar delas como nossa herança e como a nossa porção para sempre. Peça ao Senhor para te mostrar o seu interesse em cada verdade e não esteja satisfeito até que você tenha um assegurado interesse pessoal nelas. Especialmente, deixe isso ser assim com as promessas. Não te deixarei, nem te desampararei. Bem, esta é uma excelente promessa, mas se ela é lida para mim assim, eu nunca te deixarei, nem te desampararei, que promessa transformada e glorificada então torna-se. O velho resoluto Martim Lutero costumava dizer: toda religião vital está nos pronomes pessoais e possessivos. Não é assim? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Realmente, essa promessa é como um cacho de Escol, mas está no vale de Escol, e eu não posso alcançá-lo ali. A promessa é aplicada e o cacho é trazido até mim exatamente onde estou, e posso recebê-la e me deleitar com a sua doçura deliciosa. Cuide, no entanto, para buscar a aplicação dos preceitos. Alguns estão sempre olhando para o serviço de outras pessoas e são ótimos juízes e críticos em relação ao que os outros estão fazendo ou deveriam fazer. Mas a Bíblia diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Diz Romanos 14, 4. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Veja quais preceitos estão vinculados a você mesmo e, em seguida, como um filho de Deus, tenha seus pés velozes para correr no caminho dos seus mandamentos. Faça com a Bíblia como o homem doente faz com a prescrição do médico. Siga pessoalmente em fazer o que lhe é ordenado. Peça a Deus para não deixar que a sua Bíblia seja a Bíblia de outro homem, mas a sua própria Bíblia. A boca do próprio Deus falando à tua alma sobre as coisas que servem para a tua paz, o teu coração, a tua vida. Em quarto lugar, e este é um trabalho muito árduo, leia e pratique. Se você não fizer isso, você está lendo para a sua própria condenação. Se você ler, quem crê nele não é condenado. Se você não crê, então você já está condenado, porque você não crê no Filho de Deus. O Evangelho é uma coisa muito solene para cada homem, porque se ele não é um cheiro de vida para a vida, então deve ser sempre um cheiro de algum tipo. Portanto, torna-se um cheiro de morte para a morte. Alguns parecem como se tivessem lido a Bíblia a fim de saber como não agir. Quanto mais Deus ordena, mais eles desobedecem. E embora ele os atraia, eles não virão a ele. E quando ele os chama, eles não vão dar-lhe resposta. Um penoso, desolado coração é aquele que usa a palavra de Deus para fazer um agravo ao seu próprio pecado. Nossa vida deve ser, e se há muita graça de Deus nela, assim será, uma nova tradução da Bíblia. Falam de trazer a Bíblia para dentro do vernáculo. Bem, é isso. A Bíblia do mundano é o cristão. Ele nunca lê o livro, mas ele lê o discípulo de Cristo e julga o Evangelho e o cristianismo pela vida dos seus professos. O mundo aprenderá melhor e mais provavelmente será levado a conhecer Cristo quando as vidas dos cristãos são melhores e quando a Bíblia da vida cristã estiver mais de acordo com a Bíblia da doutrina cristã. Deus nos faça santos, santifica-nos, espírito, alma e corpo, e então nós seremos feitos finamente úteis, tanto para a igreja quanto para o mundo. Leia
e pratique. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a